Eu me lembro como se fosse hoje, o dia que eu fui na rodada final da Amazon, lá em Seattle, Washington State, nos Estados Unidos. E foram 5 entrevistas, mas a entrevista de System Design, eu mandei muito mal. Foi horrível. A pergunta ela foi basicamente o seguinte, ele pegou o celular, destravou o celular assim, me mostrou uma tela e falou: como que você desenvolveria isso aqui? E aí eu olhei o celular assim, vi lá, era um sistema bem bobinho. E as entrevistas de System Design são assim mesmo, o cara faz uma pergunta lá totalmente abstrata, tipo, como que você faz o YouTube? Como que você faria o Gmail? E já era, nesse caso aí foi uma tela lá que ele mostrou. Aí eu já fiquei meio gelado, né, assim, e eu perguntei pra ele, você quer que eu parta de onde? Você quer que eu parta do front-end? Quer que eu parta do back-end? Aí ele falou, começa aí de onde você quiser, o sistema é seu, como é que você começaria? E aí eu falei, vamos pensar aqui no back-end. Que banco de dados que a gente vai usar? Perguntei para o entrevistador. E aí ele só falava assim, cara, o sistema é seu, que banco de dados que você usaria para fazer esse sistema aí? E aí eu perguntava, olha, vamos fazer uns microserviços ou monolítico? Aí ele falava, o sistema é seu, você quer fazer monolítico ou microserviços? Aí eu decidi microserviços. Gente, e entrevista de System Design é muito abstrato, é assim mesmo. Se você me fala assim, vou mandar o homem pra Lua, e ele vai falar, beleza, o homem foi pra Lua, e chegou lá na Lua, ele encontrou água, e já era, ele vai pra Lua com você. E qual foi a oportunidade que eu perdi ali já de cara, que eu tava errando muito? Olha só, que interessante. A vaga que eu apliquei era pra Android. Tinha nada a ver com back-end, nada a ver. Ele me mostrou, olha só isso, pensa comigo, ele me mostrou do celular dele uma tela de um app, entendeu? E era para uma vaga de Android. Pra que eu fui falar de banco de dados? Pra que eu fui falar de microserviço, sei lá o que? Era claramente uma coisa de Android, eu comecei todo errado, gastei um tempão ali falando a gente decidiu qual banco de dados que ia usar. A gente decidiu se ia ser monolítico ou microserviços, como que os microserviços iam ser e tal, não sei o que. Eu nem sei o tempo que eu gastei, mas vamos dizer aí que eu fiquei lá, sei lá, 15, 20 minutos falando de back-end, de estrutura de servidores, de rede, sei lá o que. E o entrevistador, ele foi escolhido para me entrevistar porque ele também sabe Android. Então a gente tinha que ficar ali conversando sobre Android. E a descrição da vaga, galera, ela já fala ali, ó. A vaga é para Android, tem que saber Java, tem que saber Kotlin, tem que saber MVVM, MVC, sei lá, as arquiteturas lá e tal. Então, eu podia ter ficado focado nisso. O entrevistador, ele foi me dando corda e eu fui para onde eu fui. Então, ia ser muito melhor se eu tivesse ficado ali no meu universo, mas para piorar, para ficar ainda mais difícil, as soluções que eu ia dando, eu justificava muito mal. Por que eu tomei essa decisão? Teve uma hora lá, quando a gente já estava falando de Android, depois de 20 minutos, teve uma hora lá que a gente precisava pegar o aplicativo e conectar o servidor para conseguir recuperar lá os dados do servidor, né? Para pegar os dados do servidor. Ir ao servidor para pegar esses dados, a gente pode usar algumas bibliotecas, entre elas a Volley, que foi a que eu sugeri. Eu falei, vou usar aqui o Volley para poder fazer essas requisições. E aí eu lembro dele ter me perguntado, por que você vai usar Volley? E aí a minha resposta horrível, como várias outras respostas horríveis que eu dei, eu falei, porque Volley resolve o problema, é fácil de usar e é muito comum, tem muita gente usando isso aí na comunidade de desenvolvedores Android. Aí ele falou, tá bom. Apesar de ter justificado e ter sido um argumento, eu perdi a chance, eu podia ter feito muito melhor, gastado o mesmo tempo e dado uma resposta, por exemplo, como que eu vou dar aqui agora para você entender. Existem várias bibliotecas, tá? Entre as famosinhas você tem a Retrofit, né, que é uma bem conhecida no mundo Java, inclusive, você tem a Volley e você tem a Cronete. A Cronete tem essas características, tem esses prós e esses contras, o Retrofit tem essas características, esses prós e esses contras, e o Volley tem esses prós e esses contras. Dado a característica do projeto, é melhor, eu acho que diria, essa tecnologia, porque ela resolve, ela tá ali, ela é mais adequada.
E é uma resposta muito melhor. E olha que legal, quando eu aprendi a fazer isso, nas minhas próximas entrevistas, eu percebi que só pelo simples fato de eu estar em voz alta falando ali quais seriam as opções, às vezes eu mesmo mudava de ideia. Eu ia ali, por exemplo, pensando que vôlei já ia ser massa, mas aí eu falando em voz alta, olha, tem ali o Cronet, tem o Retrofit. Aí eu falava, olha, engraçado, ó, esse app ele vai ser mais, as pessoas vão usar ele andando muito, então se locomovendo. Então eu acho que o Cronet vai ser melhor nesse caso e tal. Podia ter justificado melhor as minhas decisões. Por isso que essa minha entrevista foi horrível. Poderia ter passado se eu tivesse entendido melhor qual é a vaga e ficado dentro do escopo da vaga. Eu que conduzo a entrevista, não é o entrevistador. E se eu tivesse justificado melhor as minhas decisões de arquitetura. Eu tenho certeza que eu teria passado se eu tivesse agarrado nessas duas premissas. Espero muito que tenha te ajudado. Considera aí se inscrever no canal. A gente tem vídeo toda semana e a gente se fala semana que vem.